Senhor Presidente, Senhor Secretário Regional da Agricultura e Pescas, Senhoras e Senhores Deputados. Hoje vamos discutir aqui o passado, o presente e o futuro de uma empresa que representa um produto que é uma das marcas mais emblemáticas e visíveis da nossa região. Como todos bem sabemos, o cultivo da banana na região autónoma da Madeira tem já séculos de existência, tendo ganho um maior ímpeto a partir do século XIX, muito por força da crise que então se fazia sentir no setor vinícola. E, além de se revestir de grande importância para a economia da Madeira, a banana é também um símbolo da região além fronteiras, estando já certificada como produto agrícola de uma região ultraperiférica. Em primeiro lugar, quero elogiar os produtores, porque se hoje o cultivo da banana ocupa uma grande parte do solo cultivado na região, mais de 700 hectares, com a produção a crescer, isso deve-se sobretudo ao trabalho árduo dos bananicultores e aos programas de apoio da União Europeia, que desde a década de 90 têm permitido o investimento no setor, de modo a melhorar as explorações, reforçando assim tanto a produtividade como a comercialização, como aliás se verifica pelos resultados globais do setor, com a produção a atingir no ano passado mais de 20 mil toneladas, mais 15% do que em 2015. Todavia, é preciso que fique bem claro que o aumento da produção e da comercialização da banana não significam que os problemas do setor estejam resolvidos. Bem pelo contrário. E já vamos demonstrar porquê. Comecemos pelo princípio. Em 2008, com o objetivo de reorganizar o setor, bem como de assegurar a valorização da produção e aumentar o seu escoamento, o Governo Regional criou a empresa de gestão do setor da banana, vulga GESBA. Todavia, a opinião vigente no setor é que a GESBA se distanciou dos princípios e objetivos que nortearam a sua criação, em especial com a evidente desvalorização dos seus maiores ativos, tantas vezes isolados e abandonados à sua sorte, os produtores de banana, que são a razão de ser desta empresa e a alma deste setor, tão importante para a região, tanto pela sua importância económica como pela sua vertente paisagística, que suporta outro setor ainda mais importante, que é, naturalmente, o turismo. Nos últimos anos, tanto os produtores de banana como os diversos partidos na Madeira, exceto naturalmente o PSD, têm efetuado um conjunto de reivindicações que têm sido completamente ignoradas pela própria GESBA, quer pela Secretaria Regional da Agricultura e Pescas. Aos produtores quero dizer que podem contar com o Partido Socialista para lutar ao vosso lado por condições mais justas, tanto quanto à produção, como em tudo o que tem a ver com a comercialização da banana, mas, sobretudo, com preços mais justos. Para nós, a agricultura, nomeadamente a produção de banana, sempre foi e continuará a ser um importante setor da atividade económica e empresarial regional. Não somos como o PSD, que fez um regresso tardio e forçado à defesa da agricultura, depois de ter, durante décadas, feito o discurso ao contrário, em que, na verdade, incentivava o abandono das explorações, porque o desenvolvimento e o progresso, diziam, fazia-se somente com betão e alcatrão. Sabemos bem como terminou esse discurso do progresso e das obras públicas. Esse discurso de que a agricultura representava a Madeira velha e o sangue dos escravos, com a quase falência da região autónoma da Madeira e o pedido de SOS à mal amada República para vir socorrer as finanças públicas regionais e que terminou no plano de ajustamento económico e financeiro de tão má memória para os madeirenses e porto-santenses, que desde então se viram asfixiados pelos impostos que ainda hoje continuamos a pagar, enquanto o Governo assinala com orgulho os seus recordes em matéria de receita fiscal, como ainda recentemente foi feito pela voz do Sr. Secretário das Finanças. Os produtores são duplamente penalizados, primeiro pelo garrote fiscal e depois, Sr. Secretário da Agricultura e Pescas, pelas receitas que advêm da sua atividade, que podiam e deviam ser mais elevadas, não sendo aceitável nem compreensível que ao melhor ano de produção e de faturação não corresponda o melhor resultado líquido do exercício nos últimos 8 anos. Não é, pois, aceitável que o fomento do setor não esteja a ser efetuado através do aumento de rendimento dos produtores, isso quando a empresa está a apresentar lucros acima dos 2 milhões de euros. Repare-se bem que nos últimos 6 anos a GESBA registrou lucros superiores a 10 milhões de euros, sem que, contudo, esses lucros sejam partilhados com os produtores de banana. Mas foram sim partilhados com o Governo Regional, como aconteceu em 2013,
2014, quando foram distribuídos 8,5 milhões de euros. Só este ano de eleições autárquicas, é que o Governo Regional anunciou que em abril irá distribuir 400 mil euros, o que corresponde apenas a 22,4% dos lucros de 2016. Não é, pois, aceitável que os produtores de banana não recebam todo o apoio da União Europeia, como aconteceu em 2014, quando o subsídio recebido pela GESBA foi de 8,5 milhões de euros e o valor pago aos produtores foi de apenas 6,23. Não é também aceitável o tempo de espera que se verifica para o corte da banana efetuado pela GESBA, que se agudiza naturalmente na época de maior produção. Nenhum agricultor, tenha mais ou menos produção, tenha mais ou menos terrenos, pode ser prejudicado no seu rendimento pelo tempo de espera para o corte da banana, como tantas vezes tem acontecido. Os produtores devem ser respeitados, Sr. Secretário. Repare bem que os problemas existentes atualmente no setor são os mesmos de sempre. Não podem existir produtores de primeira e produtores de segunda. Não podem existir pessoas que são privilegiadas no corte da banana em detrimento de outras. Os produtores não podem esperar entre 6 a 8 semanas pelo corte. Os agricultores não podem ouvir como resposta: enterrem os cachos de banana. Não é, pois, aceitável que a GESBA não consiga garantir que toda a produção de banana seja escoada, como tantas vezes aconteceu no passado. Não é, pois, aceitável que a GESBA não consiga assegurar a transparência exigida pelos produtores quanto ao processo de pesagem. Não faz sentido sequer que os produtores estejam completamente arredados dos órgãos de gestão e fiscalização da dita empresa. Os produtores, Sr. Secretário Regional da Agricultura e Pescas, têm de ser ouvidos. Não há ninguém que conheça tão bem o setor quanto eles. Deviam poder indicar um membro para o Conselho de Administração da GESBA, participando ou não participando no capital social da empresa através das suas entidades representativas. Deviam de poder influenciar e escrutinar a ação da empresa. Mas os problemas não se ficam só pela produção e pela comercialização. Têm também a ver com o transporte, ou com a falta dele. O Grupo Parlamentar do PS exige ao Governo, exige ao Presidente do Governo o cumprimento das suas promessas, que encete as diligências necessárias para a resolução dos dossiês relativos à ligação marítima por ferry com o continente e ao avião cargueiro, de forma a continuar esta trajetória de crescimento da exportação da banana, fazendo-a chegar com mais rapidez e a preços mais competitivos a outros mercados. A continuidade territorial está assegurada pelos incentivos à mobilidade que a lei já prevê, que são promovidos pelo Estado, dos quais podemos também beneficiar quanto ao transporte marítimo de passageiros e de mercadorias, logo que o Dr. Miguel Albuquerque cumpra a sua palavra. Saibamos utilizar todas as estradas que temos à nossa disposição, sejam elas por terra, mar ou ar, que têm sido ignoradas pelo Governo Regional do PSD, que se mostra incapaz de cumprir as promessas que vem fazendo. Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, espero que depois deste debate o Governo Regional passe a contar com os produtores de banana. Eles não são inimigos da GESBA, antes pelo contrário. O que querem é ajudar o setor com as suas ideias e com o seu trabalho. Querem ser justamente recompensados, querem preços justos. E ser justo não é pagar pouco aos produtores para que o Governo fique com a fatia de leão. O Governo, através da GESBA, deveria ser um parceiro dos produtores e não um senhorio da Madeira Velha, mas infelizmente é dessa maneira que se comporta, ainda com argumentos mais recentes. Tenho dito.